O modelo que eu vou apresentar hoje é mais um do mestre Dave Landry. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês mais um modelo de análise do mercado baseado nos setups criados pelo Dave Landry. Se você não conhece, ele é um trader americano. O Stormer ele tem um vídeo, né? Eu conheci ele através do Stormer, na verdade, em que ele mostra o setup pra gente, que é o setup que ele chama de Dave Landry. Se você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui em cima, eu vou deixar aqui pra você no card. É só você dar uma olhada ali. E eu explico muito bem o setup, tá? Depois você pode ir no canal do Stormer também e dar mais uma olhada lá. E ele tem diversos, né? O Dave Landry tem diversas formas de analisar o mercado e o Bow Tie é um dos modelos mais conhecidos que a gente tem por aí e ele é interessante para dizer o mínimo, né? Ele é bem simples também, isso é uma das coisas que eu mais gosto e eu queria poder apresentar ele aqui hoje para vocês. Então é isso aí, o nosso vídeo de hoje é sobre o modelo Bow Tie do Dave Landry. Se você está chegando agora no canal, esse vídeo faz parte de uma série que é o Guia de Setups, onde eu pego alguns setups, algumas formas que as pessoas têm de operar o mercado, trago aqui e deixo tudo compilado dentro de uma playlist com dezenas deles para você olhar, estudar e etc. Esse setup de hoje, ele não tem, por padrão, um alvo e um stop. Então eu vou usar o meu alvo e stop normal, tá? Para poder fechar ele como um setup mesmo, não um método de análise, mas para poder transformar ele em setup para você. Então você vai encontrar isso dentro da playlist do Guia de Setups. Além disso, você tem um curso gratuito de análise técnica feito de trader para trader, bem direto ao ponto. Você tem diversas dicas de trade para poder te ajudar a operar melhor o mercado, dicas de profit e por aí vai. Então dá uma vasculhada aí, que eu tenho certeza que tem muita coisa aqui no canal que pode te ajudar também, porque tem ajudado muitas pessoas e é tudo gratuito. Se você está chegando agora, como eu falei, você com certeza ainda não tem sua caneca trader. Então dá uma olhada no link aí da descrição. Caso você não queira só a caneca trader, você pode dar uma olhada nos outros modelos que a gente tem também, que são as canecas de artes marciais, caneca de arte comemorativa, coisas do tipo, música e etc. Então é só você dar uma olhada ali, que eu tenho certeza mesmo que tem alguma que você vai gostar. Bom, então vamos falar aqui sobre o modelo Bow Tie, né? Para quem não entende ainda, para quem não entendeu, Bow Tie significa gravata borboleta. É o desenho de uma gravata borboleta, porque quando você coloca uma gravata borboleta, ela faz essas três linhazinhas aqui, que seria nada mais, nada menos do que as nossas médias móveis, tá? Por isso é o nome. Bom, o que esse setup tem de interessante? Como você sabe, eu gosto muito de coisas que fazem sentido. Então, as médias escolhidas, elas têm um motivo para existir. Eu estou com a minha colinha aqui do lado, então eu vou olhar aqui de vez em quando, mas é só para você saber. Esse setup ele serve para você pegar a entrada no início de uma tendência, de preferência em uma, como ele chama, né, de major, uma tendência maior, uma tendência mais forte dos mercados, você tentar pegar o início de uma perna 1 de uma tendência primária. Então isso aqui ele é extremamente poderoso por conta disso, tá? E aí ele usa essas três médias aqui para dizer a direção para a gente, sendo que a média de 10 períodos ela é uma média móvel simples, ela é só uma MM ou média móvel simples, tá? As de 20 e 30 são médias móveis exponenciais. É esse o critério. Por que eu falo que eu gosto de coisas que fazem sentido quando eu falo isso? Porque a explicação dele para a escolha das médias é bem simples. A média móvel de 10 ela é simples, né, que é a SMA, Simple Moving Average, ou média móvel simples, né, aritmética, como a gente chama aqui, é porque ele, quando opera, ele criou isso aqui para o gráfico diário, e no gráfico diário, 10, né, o período de 10 aqui é o equivalente a mais ou menos 2 semanas de dias úteis de trade, né? São 2 semanas de pregão, que são 5 dias úteis em cada, então faz bastante sentido, porque aqui você tem o valor real em que ele foi negociado nas últimas 2 semanas. Bom, tirando as 2 últimas semanas, né, que são os 10, por que a média móvel de 20? Ele diz o seguinte, que com a média móvel de 20 você tem mais ou menos um mês.
E ele prefere a exponencial porque ele dá mais peso aos últimos períodos. Então, como ela é uma média móvel um pouco mais longa, ele usa a exponencial para isso, que é mais ou menos um mês. E ele também usa a média móvel de 30, porque é mais ou menos 6 semanas. Tá? Então, é mais ou menos um mês e meio, e aí você tem um alinhamento total de todas elas. Quando você tem a virada, ele já está te dizendo que as últimas 2 semanas de preço médio real já mudou de direção de negociação, as últimas 20 já mudaram de direção com mais peso nos últimos valores, certo? E a de 30 também, o último 1 mês e 2 semanas já também mudaram de direção, e estão todos eles convergindo na mesma direção. Então faz bastante sentido, eu gosto muito dessa leitura, isso foi o que me chamou muita atenção nesse setup. Aliás, né, só para poder reforçar, isso não era um setup, eu vou deixar ele aqui mais fechadinho para você, tá bom? E nesse vídeo eu quero colocar uma sugestão ali, um pequeno desafio para você que quer conseguir a consistência. Então assiste ele até o final, que lá no final eu vou te falar qual é esse pequeno desafio, e aí a gente vai montar uma base de dados gigantesca para isso daqui, tá bom? Então vamos lá, né? A gente já entendeu ali como é que funciona as médias, e ele fala o seguinte: depois que você tiver que é a proper trend, que é a tendência ideal. O que é a tendência ideal? É a 10 acima da 20, acima da 30, a gente tem uma tendência ideal, proper trend, é uma tendência ideal de alta. E aí, nossa, minha letra é maravilhosa. E aí, se você tem a 10 abaixo da 20, abaixo da 30, você tem uma tendência ideal de baixa, tá? Então, essa é a forma como ele diz. E a partir do momento que você tem 10 acima da 20, acima da 30, você só vai precisar guardar uma barra de pullback, é o suficiente. E essa barra de pullback, ela é bem simples. Ela só precisa ter a máxima e mínima menor do que a barra anterior quando a gente estiver em uma movimentação de alta. É só isso. E o contrário na baixa. Se você tiver todas as médias convergindo, apontando para baixo, então você vai esperar que você tenha uma máxima e uma mínima maiores do que a anterior. E aí, com isso, você pode ter uma entrada no rompimento. Eu já vou mostrar aqui para você no exemplo, tá? O legal desse sistema é que ele elimina ruídos, ele elimina muitos ruídos, então toda aquela zona que as médias estão aqui, que elas ainda não estão uma acima da outra, normalmente você vai perceber que o mercado está lateral, o que é muito legal, porque ajuda a gente na leitura. Ele é muito bom para você utilizar com análise técnica clássica. O que é isso, né? Para você que está mais acostumado com setup, a análise técnica clássica, que eu costumo dizer aqui, é você fazer o desenho de figuras gráficas, tá? Então, mastro bandeira, fundos duplos e topos duplos, cunhas, por exemplo, ou triângulos e tração do alvo deles ali. Então, isso daqui é muito legal para você utilizar junto, embora você não precise, tá? Mas vai melhorar muito seu resultado, é bom que você aprenda a ler um pouco mais o mercado também. E aí, a sugestão que eu dou aqui é que você use stop por barra, tá? Então, a barra que deu a entrada, você põe um stop, ou que você use um stop móvel, tipo stop ETR, que você vai movendo ele com o tempo. E outra coisa muito interessante desse setup é que você pode utilizar ele para qualquer time frame. E é muito raro eu falar isso aqui, mas aqui de fato sim você pode usar ele para qualquer time frame para leitura, tá? Lembrando que quanto menor o time frame, normalmente mais ruído a gente tem, menos assertivos são os setups. Mas é muito interessante você ver que ele funciona de fato em qualquer time frame muito bem. Então a gente já tem aqui os exemplos, né? Como é que vai funcionar? A partir do momento que acontece a bow tie aqui, né? Que é a gravata borboleta, que a 10 está acima da 20 e da 30, a gente vai esperar um sinal. E esse sinal, deixa eu até voltar aqui, vamos começar pelo exemplo 1, porque é mais fácil. Esse sinal é o seguinte: depois que ele vira, a gente precisa então de uma máxima menor do que o anterior e uma mínima menor do que o anterior para poder entrar. Acontecendo isso, a gente tem uma entrada no rompimento dessa máxima, um stop na mínima e um alvo 2 vezes o risco. Lembrando que isso daqui é o padrão que eu, Maurício, gosto de utilizar, tá? O stop na mínima da barra e o alvo 2 vezes o seu risco para cima. Mas você pode fazer a variação da sua forma aí, não tem problema. No segundo exemplo aqui, ó, ele vem caindo, cruza
Nesse candle aqui ele cruza, então a gente vai ficar esperando um sinal. E o sinal é o primeiro candle que faz máxima menor e mínima menor do que o candle anterior. A gente tem uma entrada no rompimento. Aconteceu a entrada? Não. Então o que a gente faz? Se a entrada estava aqui e ela não foi acionada, a gente move ela para o próximo. Então sim, nesse modelo a gente também vai descer ele, tá? E a partir do momento que ativar, ativou, stop na mínima do candle que ativou, alvo 2 vezes o risco. Novamente, a forma como eu estou fazendo, ok? Nos vídeos dele não tem nenhuma definição de alvo e de stop. Então, ó, no terceiro exemplo, esse daqui ele é um pouco mais difícil de entender. Então ele sobe e faz esse candle vermelho aqui. Esse candle, apesar de ser de queda, ele não tem a máxima menor do que a do candle anterior, então ele não é o sinal. Nesse caso, o sinal acontece nesse daqui, que tem a máxima menor e a mínima menor do que o anterior, beleza? E no nosso quarto exemplo, aliás, só voltando aqui para o terceiro, entrada, stop, alvo 2 vezes o risco. E no quarto exemplo, então, nós temos aqui o momento em que esse candle sobe, e isso daqui é uma licença que ele mesmo diz. Muitas vezes o mercado, quando faz essa virada, ele dá uma movimentação tão forte que ele não chega a corrigir com uma máxima e uma mínima menor do que a anterior. E nesse caso, ele permite que seja só uma máxima menor do que a anterior, mesmo que a mínima não seja. Isso caracteriza para a gente um belo e lindo Inside Bar. Se você ainda não conhece o setup do Inside Bar, eu vou deixar o link aqui em cima para você. Tem aqui no canal também toda a explicação, tudo que você precisa saber. E nesse caso aqui, a gente só vai adaptar. Então, ao invés de você utilizar o MACD, que é o que eu uso no vídeo do exemplo, você vai ignorar o MACD e vai utilizar as médias aqui como sinal, beleza? De direção de tendência para onde você deveria operar. Então, esses casos acontecem. Então, além de ser uma máxima e mínima, que sejam menores, a gente pode colocar aqui também ou um inside bar, beleza? Então agora que os exemplos aqui já foram cobertos, vamos olhar no gráfico como é que isso funciona. Então, no gráfico que eu escolhi aqui agora, eu peguei Via Varejo, porque ela é o segundo ativo que mais subiu nos últimos 12 meses, tá? Então aqui, ó, Via Varejo subiu 131,89% nos últimos 12 meses, e como eu já usei a VEG como exemplo e Magazine Luiza, muitas vezes eu quis trocar o ativo, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, no que acontece. A Bull Tie, ela acontece nesse ponto aqui, certo? Que é o momento em que a média de 10, que é a minha branca, passa para cima da média de 20 exponencial, que é a amarela, que está acima da média de 30 exponencial, que é a vermelha, beleza? Então, a partir desse momento aqui, eu vou marcar aqui com uma linha vertical, que foi a partir desse momento aqui, esse candle branco aqui, tá? A gente começa a procurar por um candle que faça a máxima. Vamos voltar aqui, deixa eu inserir só o contador de candle, tá bom? Beleza. Então, a partir desse momento, a gente começa a procurar um candle que tenha máxima e mínima menor do que o anterior, ou que tenha pelo menos a máxima menor do que o anterior para a gente entrar na compra. Feito isso, o que acontece? Quando ele faz esse candle, a gente não tem nada. Esse é um candle forte de queda. O candle 106 tem uma máxima menor do que o anterior, uma mínima menor do que o anterior. Isso significa que ele é um sinal para a gente. A gente posiciona a nossa compra no rompimento da máxima, aqui. Põe o stop abaixo da mínima e um alvo 2 vezes o risco. Você também pode utilizar o alvo com a projeção de Fibonacci, que seria de 1.1618 risco, tá? Isso aí vai de cada um. O 1618 pegaria aqui, com o 2 pegaria só lá na frente. Então isso aí, como eu falei, vai de cada um. Você escolhe como que você quer fazer e executa ele, tá? Eu sempre prefiro o alvo de 2 para 1, foi o mais rentável que eu sempre encontrei, então eu vou usar nesse modelo. E aí, se você não entrou nesse sinal aqui, você ficaria aguardando, até o momento em que tivesse um candle que tivesse uma máxima, ó, máxima 4503, máxima 503. A máxima é igual, ela não é menor, então a gente não considera. E aí, logo no candle 111, a gente tem máxima menor do que o anterior, mínima menor do que o anterior, põe uma entrada no rompimento da máxima,
com um alvo de 2 vezes o risco, que é aqui, beleza? Então, risco de 3,24 para um alvo de 6,48. Se você não entrou nesse daqui, onde é que está a próxima entrada? Está nesse candlezinho aqui, o 114. Por quê? Ele faz uma máxima menor do que a do anterior, mas ele não faz uma mínima menor, que caracteriza um inside bar. Nesse caso, faria da mesma forma, com a entrada no rompimento da máxima, stop na mínima, alvo 2 vezes o risco, e nesse caso aqui a gente teria o stop, beleza? Então, a única coisa que você precisa se preocupar para filtrar é que as médias estejam uma acima da outra. E aí o mercado vai andando, andando, e você pode fazer isso. Por exemplo, você tomou esse stop aqui, a partir do momento desse stop, você pode aguardar, pode já entrar nesse daqui, porque fez mínima e máxima maior do que o anterior, estopou, tomaria um segundo stop, certo? Então, olha só, nesse exemplo, você poderia entrar novamente aqui com risco retorno de 2 para 1, tomaria mais um stop, e nesse mesmo candle aqui, como ele tem máxima e mínima menor do que o anterior, ele inclusive é até um David Landry clássico, né, que é só a mínima menor do que a dos dois anteriores, que é o apresentado pelo Stormer e que tem no outro vídeo aqui também. E aí nesse daqui então, um risco de 3,59 para um alvo de 7,18. E a gente vai andando até o momento em que vem mais um candle. Esse daqui é um candle de queda, mas ele não tem máxima e mínima menor do que o anterior, então ele não é o setup. O candle 130, porém, ele tem uma máxima e mínima menor do que o candle anterior. Nós posicionamos então nossa entrada no rompimento dessa máxima. Não foi ativada, a gente desce essa entrada para o rompimento dessa máxima até que ela é ativada. Nesse caso aqui teve o gap e não foi ativada, tá? Mas eu vou contar que foi só por exemplo. E aí a gente teria então mais uma entrada aqui e você calcularia o risco, né, com 2 para 1 ou 1618, o seu risco inicial. 1618 bateu logo de cara, o 2 bateu bem lá para frente. Se você não entrou nesse daqui, qual é a próxima entrada então? É o candle 136, certo? Então ele daria aqui o sinal, você posiciona a sua entrada e ela não é ativada. Você move ela para o candle seguinte. Não ativou, você move ela para o candle seguinte. A partir do momento que ativa, você traça então o seu alvo com risco retorno de 2 para 1 ou pelo menos de 1618 para 1, para que ele seja sempre maior e você sempre tenha um pouco mais de vantagem no mercado. E aí a gente vai acompanhando e vão ter vários sinais ali até o momento em que o gráfico finalmente vai fazer uma reversão. No momento em que a primeira média já passa para cima da outra, você já não faz nada, você nem compra e nem vende. Assim você fica fora do ruído do mercado, tá vendo? E aí você vai aguardar até o momento em que elas estejam todas alinhadas, ó. Está alinhada para cima, 10 acima da 20, acima da 30, elas não precisam estar apontando para cima. Você já poderia calcular uma entrada no rompimento dessa máxima. Então, coloca o seu alvo aqui, vamos subir aqui, ó. Coloca a sua entrada aqui, põe o seu alvo, projeta ele como você quiser, 161 ou 2 para 1, e vai seguindo. Opa, bateu no alvo, beleza, já tinha virado. Maurício, depois que vira eu faço o quê? Quando ele vira, eu saio porque mudou o setup, porque ele fez uma outra bow tie aqui, né? Uma outra bow tie nesse ponto aqui. Ou eu simplesmente deixo bater no alvo e stop. Eu, Maurício, sugiro que você deixe bater alvo ou stop, beleza? Sempre. Não vira a mão. Mas isso é uma sugestão minha, você pode virar a mão. Só que se você virar, vire sempre, beleza? E aí, é isso então. Essa é a forma como a gente tem o bow tie. Nesse caso aqui, essa movimentação de alta, a gente não faria nada. Porque a 20 está acima da 30, mas a 10 está abaixo das duas. E o nosso próximo sinal aconteceria só aqui no candle 189, onde ele faz máxima menor do que o anterior e mínima menor do que o anterior. Posiciona a sua entrada aqui, põe um alvo de 161 ou 2 vezes o risco. A partir do momento que ele ativa, aqui, ó, esse daqui chegou a pegar o stop? Eu nem sei. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Não, ele bate no alvo antes de bater no stop. Ó, aqui em cima, no alvo de 161 ele bate, tá? Então a gente acabou de ver aqui que muitas vezes no alvo de 161 ele funciona muito bem
tá? E ele vai até mais rápido. Nesse caso aqui, ó, no 2-1, ele daria até o stop. Maurício, 195 estopou. Não, não estopou. O seu stop ficaria 1 centavo abaixo. Pessoalmente, no swing trade, eu deixo até uns 5 centavos abaixo, tá? Porque eu já percebi que de vez em quando você toma uma violinada por 1 ou 2 centavos e é bem irritante. E aí, quando passa dos 5 centavos, isso não acontece tanto, então é mais tranquilo. Bom, e lá no início eu falei então que eu sugeriria um pequeno desafio, que é um desafio de consistência. Eu vou chamar isso daqui do desafio bow tie de consistência. Qual é a ideia? O que eu quero que você faça? A ideia disso daqui é transformar você, que está tendo dificuldade em seguir um setup específico, em um trader mais consistente. Isso provavelmente não vai te fazer ganhar milhões, não vai te fazer o maior trader do mundo de uma hora para outra, mas eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muita coisa, principalmente a identificar quando você deveria entrar ou não no mercado. Então o que eu quero que você faça é o seguinte, dá uma olhada na descrição desse vídeo, você vai ter o link de download da minha planilha de backtest. No momento, ela está com a versão número 1, que algumas coisas são automatizadas, outras não, tem um vídeo aqui no canal explicando a usar, mas provavelmente na semana que vem, né, na primeira semana de novembro, eu já vou atualizar ela para a planilha toda automatizada. E aí é só você colocar lá alguns pequenos dados, eu vou fazer um vídeo gravando isso também. E aí dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, você pode baixar a planilha, vai ser a 1 ou vai ser a 2, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai calcular, você vai fazer o backtest em 100 operações, 100 trades, e vai numerar de 1 a 100 e vai fazer essas 100 entradas. Você vai simular um capital inicial de 10 mil reais. Maurício, mas eu não vou ter 10 mil reais para operar. Sim, mas se você opera day trade e você tem 500 reais, com a alavancagem você normalmente vai ter aí cerca de 25, 20, 30, 50 mil reais para poder operar, porque você está alavancado no day trade, beleza? Então você pode fazer a simulação com 10 mil reais com bastante tranquilidade. Você vai escolher um ativo, eu vou fazer um chute aqui, vou pegar o que a gente está usando aqui mesmo, que é VVAR3. Você vai escolher um time frame, seja ele qual for, day trade, swing trade, position. Então vamos colocar aqui, eu vou usar por exemplo o diário, ou pode ser o 10 minutos, para quem quiser fazer day trade, tá? Vou usar aqui como diário, só como exemplo. Você vai colocar a data de início, por exemplo, você começou em 1 de maio, 1/05 de... a gente está em 2020, vamos colocar 2018. Aí você vai colocar a data de término, né, de quando terminou, digamos que seja 1/8 de 2019, digamos que deu 100 trades até ali, que eu duvido bastante. Você vai dizer qual foi o seu alvo. Você usou o alvo de 2-1 ou você usou o alvo de 161 para 1, tá? Caso você tenha usado 1-1, coloca aí também, beleza? Você vai dizer no final qual foi a sua taxa de acerto. Se a sua taxa de acerto foi, digamos, 50%, 55%, 60%, 70%, 20%, 30%, vai colocar ela aí. E você vai dizer qual foi o lucro que você teve nesse período que você testou. Digamos que fosse 4 mil reais de lucro, que seria maravilhoso, tá? Então aqui são só números aleatórios para você saber. Eu vou deixar esse texto aqui, exatamente como você vai ver aqui, né, ele todo vazio, na descrição do vídeo também. É só você copiar ele e quando você vier comentar, você vai só copiar ele, colar e colocar os dados que você teve ali, beleza? Então é isso, compartilhe esse vídeo com muita gente para que todo mundo possa participar desse desafio. E aí a gente vai ter aqui nos comentários as informações de dezenas, centenas de pessoas em diversos ativos, em diversos time frames, feitos manualmente, que elas ganharam consistência e que você vai poder aproveitar desses estudos também. Se você tiver algum amigo, desafia ele também, faz o desafio da consistência bow tie, eu sei que vai valer muito a pena, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo, vamos ajudar mais pessoas, e eu vejo você no próximo vídeo, valeu!